Então, pessoal, boa noite. Vamos dar andamento aí no nosso conteúdo aí de noções de direito constitucional, né? Direitos fundamentais, e aí a gente está no artigo 5º, né? Direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos, que é o que a gente vai trabalhar, né? Direitos individuais e coletivos, que é o que vem sendo trabalhado já desde a outra aula. Então, a gente está trabalhando os direitos individuais e coletivos, né? Direitos individuais e coletivos que você vai encontrar disposto lá no artigo 5º, tá? Lá no artigo 5º dos direitos individuais e coletivos. Então, a gente já trabalhou o caput do artigo 5º, né? E algumas características do que está disposto lá no caput. Sempre que eu estiver dando aula para vocês, ou quem estiver aqui batendo papo, eu vou tentar não usar muito o juridiquês, né? Que é a língua jurídica, para facilitar a minha vida e a vida de vocês. Porque o foco aqui é direito constitucional para concurso público, e não o de faculdade, né? Tanto é que tem gente que passa 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos na faculdade, e não aprende, e só vai aprender estudando para concurso, que a pegada é outra, né? Então, dentro dos direitos individuais e coletivos, nós vimos aqui o caput, né? O caput do artigo 5º, que eu falei para vocês, que é a mesma coisa que cabeça, introdução do artigo, beleza? É o que começa. Dentre todos os artigos aí que a gente vai estudar, o artigo 5º, ele é fundamental para qualquer concurso público, como eu já venho falando, né? E o que é que você vai precisar? Leitura. Leitura do texto constitucional, vai ajudar demais. Não está fazendo nada, pega lá o artigo 5º e vai ler. Inciso por inciso, os 78 incisos, mais os 4 parágrafos. Sempre dá uma lida nisso aí que vai te ajudar na hora da prova, tá? É claro que tem uma coisa ou outra que não vai estar no texto constitucional, são os princípios que a gente vai trabalhar aqui, beleza? E o caput do artigo 5º, como nós vimos na aula passada, ele fala sobre uma das características dos direitos fundamentais, que é a inviolabilidade. Inviolabilidade, né? O caput do artigo 5º deixa bem claro para a gente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Isso é o que está lá. Eu não inventei nada. Está escrito no texto constitucional. Beleza? A inviolabilidade vai ser uma característica do direito fundamental. Os direitos fundamentais, eles possuem características muito próprias, que só pertencem a eles. Beleza? Até aí vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Espero que sim. Mas vamos lá. Para que a gente não fique voando aqui. Então, características dos direitos fundamentais. Quando eu fizer essa explanação aqui sobre as características dos direitos fundamentais, a gente vai relembrar muita coisa do que nós já vimos em aulas anteriores. Primeiro, nós vimos lá na nossa primeira aula os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Foi ou não foi? Nós estudamos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, né? O artigo 1º que fala sobre os fundamentos, o famoso Soci Diva Plu, né? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Beleza? Qual o detalhe? Pluralismo político nada a ver tem com política. Quer dizer, até tem, mas não é só política. Pluralismo político é pluralismo de quê? Ideias. Beleza? Lá ele diz pra gente que o Brasil não adota uma verdade única, um caminho só a ser seguido. Beleza até aí? Tranquilo? O artigo 2º nós vimos a tripartição dos poderes, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? E o 3º nós vimos que todos são verbos.
verbos no infinitivo. Todos eles. Né? O famoso congaerpro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades regionais e sociais. Né? Congaerpro. E promover a igualdade, o bem de todos, sem distinção de tal, e etc, etc. Beleza? E o quarto foi os princípios, né? Foram os princípios que regem as relações internacionais, que é o famoso decora piscinão que a gente viu lá, né? Defesa da paz, concessão de asilo político, independência nacional, igualdade entre os estados, não intervenção, e 10 incisos lá, e mais um parágrafo que fala que o Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Até agora eu não falei, não é nada do outro mundo. Está no texto constitucional. Beleza até aí? Tranquilo? Então eu parei aí falando sobre os princípios fundamentais que a gente já reviu, né? Então os princípios fundamentais, do 1 ao 4, tranquilinho. E agora a gente volta para cá. Para falar da inviolabilidade, que é uma das características dos direitos fundamentais, isso pode ser cobrado em prova, pode ser a CESP, pode ser a FCC, FGV, VUNESP, não importa a banca. Normalmente eles cobram também as características dos direitos fundamentais. E vocês lembram, eu comentei com vocês, né, que os direitos fundamentais é quando eles estão positivados no ordenamento jurídico. Para falar mais simples, é o preto no branco. É quando está na norma, quando está na lei. Direitos humanos são tratados internacionais. E aí tem lá o parágrafo 3º da Constituição, parágrafo 3º do artigo 5º, que fala sobre aqueles pré-requisitos, né, para um Tratado Internacional de Direitos Humanos entrar no ordenamento jurídico brasileiro como norma de emenda constitucional, né, de status de emenda constitucional, que nós já vimos também. Mas vamos avançar. Então, quais são as características de direitos fundamentais? Existem algumas características bem comuns, tá? Primeiro, os direitos fundamentais, eles são relativos, ou seja, a relatividade. Beleza? Dizer que um direito humano é relativo é o mesmo que dizer que um direito fundamental ele não é absoluto. Estão lembrados disso? No ordenamento jurídico brasileiro não tem direito absoluto. Ponto final. É aquele velho ditado que a tua vizinha fala para você desde pequeno. O meu direito começa onde o do outro termina ou vice-versa. O meu termina onde o do outro começa. Tranquilo aí? Então, todo direito ele é relativo. Outra característica dos direitos humanos é a historicidade. Direitos humanos não, perdão, dos direitos fundamentais. É a historicidade. Outra característica dos direitos fundamentais. Lembrando, a relativização ou relatividade dos direitos fundamentais, a gente vai encontrar expresso, por exemplo, no caput do artigo 5º, quando a gente fala do direito à vida, né? Mais na frente lá você vai ver que o direito à vida ele não é absoluto no Brasil, tá? Outra característica do direito fundamental é a aplicação imediata. Os direitos fundamentais, a aplicação dele é imediata. Relatividade, ou seja, todo direito humano é relativo. Historicidade. Voltando isso aqui que eu acabei pulando, né? O que é historicidade? É aquela evolução histórica. Lembra da evolução histórica quando eu falei para vocês, por exemplo, sobre a evolução de direitos? Evolução. E dentro dessa evolução a gente falou em gerações de direitos. Primeira, segunda e terceira geração. Estão lembrados? Sim ou não? E eu falei que os direitos de primeira geração têm como característica principal o direito à liberdade. E são direitos de primeira geração os direitos sociais e políticos. Correto? Correto? Não. Não. Se você dissesse que estava correto, eu ia matar um aqui. Né? Porque a prova pode vir assim. Os direitos de primeira geração
Os direitos de primeira geração são direitos civis e políticos. Já os direitos de segunda geração, nós vamos ter o direito à igualdade. Um exemplo, ou exemplos de direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais. Um direito de segunda geração, direito à educação, por exemplo, direito à saúde, direito à moradia. Tanto é que você vai encontrar disposto no artigo 6º da Constituição, o direito à moradia. Beleza até aí? Beleza? Não me fica olhando com essa cara de bisonho não, viu? E liberdade, igualdade e o direito de terceira geração, fraternidade. Os direitos difusos e coletivos. Galera, isso aqui a gente já viu. Se você não assistiu essa aula está no site e está no YouTube. Depois assiste essa aula lá, que eu já falei tudo isso aqui, tá? A gente só está fazendo uma breve revisão para você não ficar voando. Então, tanto é que essa evolução de direitos, ela abarca aqui, ó, os ideais iluministas da Revolução Francesa, o famoso LIF, né? Liberté, égalité, fraternité. Né? É chique, né, falar em francês? É chique, né? Ou é meio gay também, né? Não sei. Também, né? Vamos lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Evolução dos direitos. Vai estar ligado também a essa historicidade das características dos direitos fundamentais. Beleza? Lembrando, lembrem-se, nenhum direito se sobrepõe a outro. Nenhum direito se sobrepõe a outro. Eles se somam. Beleza? Tranquilo? Aplicação imediata, como eu já falei. Outra característica, a inviolabilidade, que já está aqui, tá? A imprescritibilidade. Ou seja, os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Falando a grosso modo, eles não vencem. Não tem um direito que vai dizer assim, ah, não, você só pode usufruir desse direito até determinada data, daí para frente você não usufrui mais. Não, você vai usufruir desse direito para sempre. Por exemplo, o direito a uma vida digna é um direito seu até o último dia de vida. Até o último dia de vida. Todos têm direitos fundamentais garantidos. Uma pessoa física, por exemplo, o cara nasceu, ele já tem direitos fundamentais garantidos até o último dia de vida. Aí você deve estar pensando, professor, mas é só quando nasce? Não, inclusive já no ventre, né? Está lá na barriga da mamãe, já tem direitos fundamentais. Tanto é que lá no Pacto de São José da Costa Rica diz que é a partir da concepção e não do nascimento. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos lá. Imprescritibilidade, como eu falei, né? Falando a grosso modo, eles nunca vencem. Inviolabilidade, que já está aqui no caput do artigo 5º. E inalienabilidade. Os direitos fundamentais, aqueles que são positivados, por exemplo, na norma constitucional, eles são inalienáveis. Ou seja, eu não posso vender. Tá, professor? Um direito que está atrelado diretamente a isso daqui. Comercialização de órgãos humanos. Você não pode vender um rim. Você tem 2. Você pode doar um, mas você não pode vender. Por quê? Porque um rim seu ou qualquer outro órgão, ele está atrelado diretamente a um direito à vida. E a vida, ela é inalienável. Você não pode vender, não pode comercializar. Deu para entender aí, galera? Essas características? Entenderam? Espero que sim. Porque vocês estão com a cara hoje de bicho, de peixe morto da porra. Né? Mas é bom ficar com essa cara de peixe morto aqui. Foda é quando é na prova. Né? Aí é que é foda. Mas vamos lá. Pessoal, então avançando aqui. O caput do artigo 5º fala sobre a inviolabilidade. Lembrem-se, o que é caput é cabeça. É o início do artigo. Beleza? Aí ele fala sobre a inviolabilidade do direito a esse mnemônico que eu falei para vocês. Vili, sepro.
Outro mnemônico. Também para quem não assistiu minha aula e está aí viajando, não está entendendo o que eu estou falando, o que é um mnemônico? Mnemônico é uma técnica que a gente utiliza, a gente pega pedaços de palavras para lembrar o que tem lá no artigo, o que tem em determinado assunto. Isso se aplica aí em outra matéria, por exemplo, ou se aplica em outras matérias. Você pode aplicar até no português, na matemática, raciocínio lógico, dependendo do assunto. Esse mnemônico, tá? Aí, o caput, você tem o vili sepro dentro desse caput. Ou seja, quem é inviolável? O vili sepro. Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Isso aqui está para o artigo 5º, como só se diva plus está para o artigo 1º. Beleza? Então, nós vimos que é inviolável o direito à vida, à igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. Na mesma ordem, né? Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade é o que está disposto lá. Lembre-se, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. É o que está o artigo 5º caput. Vou repetir. Esse estrangeiro residente no país também tem direitos fundamentais garantidos. O que é residente? É estar no Brasil mesmo que transitoriamente. Residente não quer dizer, na semântica mesmo da palavra, residente não quer dizer que o cara tem que morar aqui. Porque se o cara tivesse que morar aqui, a gente poderia pegar um estrangeiro que está passeando e matá-lo. Eu posso matar um estrangeiro que está passeando aqui? Não. Ele é residente no meu país? De jeito nenhum. Ele está passeando. Só que ele tem o direito dele, inviolável, de ter a vida. Beleza? Outro detalhe aqui. Basta só estar vivo? Não. Você tem que ter uma vida digna. Não basta apenas estar vivo. Tem que ter uma vida digna. Diga aí, meu filho. Aeronaves? Sim, sim. Por exemplo, a pergunta foi, isso se aplica para um estrangeiro que está numa aeronave, que está num aeroporto brasileiro ou num porto brasileiro, vai se aplicar. Por quê? Porque aplica-se a lei brasileira, tá? Claro que vocês vão ver isso aí no Código Penal quando falar de extraterritorialidade adequada. Beleza? Tranquilo aí? Beleza? Suave? Igualdade. Igualdade pode vir na sua prova isonomia. Quem já viu? Isonomia é a mesma coisa que igualdade. E eu falei de duas formas de igualdade no Brasil. Quais foram? Isso foi uma pergunta, viu? Hã? Formal. Tem que dar aula com desfibrilador, velho. Formal e material. Também isso nós já vimos em outra aula, não vou explicar um por um não, tá? Igualdade formal é igualdade na lei. Por exemplo, o caput diz, todos são iguais perante a lei, igualdade formal. O inciso 1º do artigo 5º diz assim pra gente, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é igualdade formal. O que é igualdade material? O exemplo de igualdade material que nós já vimos também, pelo amor de Deus, ação afirmativa, ou ações afirmativas, né? Deixa eu escrever direitinho aqui para não ficar uma bagunça. Então, um exemplo de igualdade material, as ações afirmativas. Um exemplo de ação afirmativa, as cotas. Cotas para negros nas universidades e concurso público. E reserva de vagas para deficiente. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. Beleza? Lembre-se disso aqui, formal e material. Porque quando você estiver estudando
Quando você vir, por exemplo, no Código Penal, quando você vir no processo penal, lá ele vai ter as diferenças entre igualdade formal e igualdade material. Beleza? Tranquilo, suave? Liberdade, também para a gente lembrar. Existe uma liberdade para nós, particulares, existe uma liberdade para o agente público. Nós, particulares, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. O agente público só pode fazer aquilo que a lei manda ou aquilo que a lei permite. É o que a gente vai chamar de vinculado e discricionário. Estão lembrados disso? Tem que estar, viu? Para não jogar um copo na cabeça de alguém. O que é vinculado? Ele só tem aquela opção, tá? Também não vou explicar tudo de novo, tudo bonitinho, porque está na aula lá no YouTube, depois se quiser dar uma olhadinha. Mas vinculado, o cara só tem aquela opção. Por exemplo, o policial, ele está vendo lá uma situação de flagrante delito. Ele tem obrigação, é vinculado a ele, prender o cara. Claro que para isso ele tem que ter as condições necessárias, mas aí não vai discutir isso. É vinculado. Ele tem outra opção? Peraí, eu posso prender ou não posso prender? Não, ele só tem uma única opção. Discricionário é quando dentro da lei eu tenho opções. Veja, dentro da lei. Isso é discricionário. Eu até dei aquele exemplo do que é clássico, né? Do fiscal da vigilância sanitária que chega no mercadinho e vai multar o cara. Aí ele tem 3 opções. Tinha lá um produto estragado, aí ele tem a opção de multar, ele tem a opção de fechar o estabelecimento ou ele tem a opção de recolher o produto. Isso é discricionariedade. É discricionário. Ou ele pode isso, ou ele pode isso, ou ele pode isso. Dentro dessas 3 escolhas, dentro da lei. Isso é ser discricionário. Beleza até aí? Liberdade de escolha para o agente público é dessa forma. Ou é vinculado, ou é discricionário. Suave? Pô, mosquinha chata. Vamos nessa. Pronto. Aí nós paramos em liberdade, ficou faltando segurança e propriedade para a gente trabalhar no artigo 5º. Não foi isso? Então vamos avançar. Então vamos avançar, vamos vir para cá, para trabalhar a segurança que está disposto aí no artigo 5º do texto constitucional. Que uma leitura simples do texto, você já mata muita coisa, tá? Bom, eu só não vou lembrar os incisos, que eu acho que está no 60, não, desculpa, está no... Ah, não, aí a gente vai começar do 11, inciso 11, que fala sobre inviolabilidade domiciliar, tá? Então, pessoal, vamos tratar agora da segurança. A segurança é um tema tão importante que ela está no caput do artigo 5º do texto constitucional. Lembrando, que segurança é essa? Isso também foi uma pergunta. Que segurança é essa do artigo 5º? Muito bem, jurídica. Jurídica. Ah, não, vocês sabem, pô. Eu sei que vocês sabem. É para ver, assim, até onde vai a minha paciência, ou então se eu estou com algum problema cardíaco, esse tipo de coisa. Segurança jurídica. Por que eu estou falando isso? No artigo 6º, a gente vai encontrar de novo segurança. Só que essa segurança que está lá não é segurança jurídica, é outro tipo de segurança, segurança pública. Polícia na rua e etc. Mão na cabeça vagabundo e tal. É essa segurança, que é um direito social. Beleza? Aqui é segurança jurídica. Que tipo de segurança jurídica? Do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, presunção da inocência, inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade de correspondência, etc, etc. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá. Então, essa segurança, a gente vai falar lá no inciso 11 da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade domiciliar. Pessoal, se por acaso eu escrever o inciso errado, vocês podem me corrigir, tá? Porque eu não sou muito decorando inciso, nem artigos, porque isso não é cobrado em prova, tá?
Claro que alguns a gente vai lembrando de tanto estudar, mas não decore. Não se preocupe quando você estiver estudando em casa e está decorando inciso, nem artigo, nem esses baboseira toda não, tá? Então a gente vai ter no inciso 11 a inviolabilidade domiciliar e no inciso 12, outra segurança jurídica que nós temos, 12, vamos aqui, inciso 12, que é a inviolabilidade das comunicações. Beleza até aí, pessoal? Pergunto. A minha casa, qualquer pessoa pode chegar lá e entrar na minha casa? Não. Por quê? Porque o texto constitucional garante a inviolabilidade domiciliar. Então, o meu domicílio ser inviolável é um direito absoluto? Não, até porque esse mané que está aqui na frente já disse que não há direito absoluto. Então, se não tem direito absoluto, então nós vamos ter as exceções. Quais são as exceções? Então, vamos lá. Inviolabilidade domiciliar. O inciso 11 do artigo 5º diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, aí ele dá 4 exceções. 4 exceções. Salvo flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia. Beleza? Então as exceções. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou mandado judicial. Mandado, tá, pessoal? Mandado. Mandato é de eleitoral, né? Político, né? É mandato político. Aqui é mandado. E mandado judicial. Ou seja, por uma autoridade competente. Detalhe, esse mandado judicial, ele tem que ser durante o dia. Durante o dia. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar. Né? Detalhe, o texto constitucional diz que eu posso entrar na casa de uma pessoa, se tiver as exceções lá. Vamos imaginar aqui algumas situações. Eu sou policial, não tem flagrante delito, não tem desastre, não é para prestar socorro, eu também estou sem mandado judicial. Eu quero entrar na casa do cara à noite por algum outro motivo, porque eu suspeitei de alguma coisa. Sei lá. Olha só, eu estou criando uma situação hipotética, tá? E aí vem o morador e diz assim: não, pode entrar. Eu vou poder acessar a casa do cara? Vou. Por quê? Porque o morador permitiu. Agora, cuidado. Mas, contudo, todavia, entretanto, tenham cuidado. Porque não é o proprietário, é o morador. É o morador da casa. A polícia chega lá, quer entrar. Tem um casal, marido e mulher. O dono da casa, proprietário, que está lá no papel, né, o registro lá da casa, diz que é o cara, que é o João. Aí o João disse: não, pode entrar. Aí a Maria fala: não, não vai entrar. E aí, eles podem entrar? Não, porque também ela é moradora. Então, se a casa for alugada, por exemplo, né? Ou seja, é o morador. Beleza? Tranquilo aí? Essa inviolabilidade domiciliar, ela não leva em consideração por apenas casa, porque o texto constitucional, ele se refere ao termo casa. Só que esse termo casa, ele é mais amplo, né? Mais lato sensu, vamos dizer assim. Se eu estiver falando alguma bobagem, mas vamos lá. Ele é mais amplo. Casa pode ser, por exemplo, barco. Pode ou não pode? Pode. Casa pode ser trailer. Casa
pode ser um quarto de motel, um quarto de hotel. Tudo isso é inviolável para fins de residência de casa. Beleza até aí? Não tem gente lá no norte do país que mora naquelas casas flutuantes? Então, é a casa dele, asilo inviolável. Balsa e etc. Beleza até aí, pessoal? Agora, quando é que eu vou poder entrar? Flagrante delito, você está correndo atrás do cara. O cara acabou de assaltar, você está correndo. O cara pulou dentro de uma casa, é à noite, você pode entrar. Desastre, prestar socorro ou mandado judicial durante o dia. Tá, professor, para fins de prova, o que é dia? Hoje, a maioria das bancas, né, a maioria esmagadora das bancas considera dia das 6 às 18. Das 6 às 18. A maioria considera dia das 6 às 18. Alguns doutrinadores, que é a minoria, considera a luz solar. Só que como a gente vive num país continental, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que horas são? Agora 8 horas da noite. O Rio Grande do Sul está começando a anoitecer ainda. Porque é horário de verão. Ah, não, mas lá é horário de verão, né? Mas tipo, 8 e meia da noite no Rio Grande do Sul ainda está claro. Então, para inviolabilidade domiciliar, em tese o cara podia entrar, porque está de dia. Mas hoje o que se leva em consideração em regra, das 6 às 18. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, então aqui a gente vê as exceções para a inviolabilidade domiciliar, que é bem tranquila, bem suave, e vocês estão cansados de saber isso daí. Tá? Lembrando que as bancas vão cobrar literalidade do que está lá no artigo 5º, do jeitinho que está lá, tá? Vamos avançar. Vamos para a inviolabilidade das comunicações. O texto constitucional, ele fala sobre inviolabilidade das comunicações. Quais são? Ele fala aqui em algumas hipóteses, tá? Ele vai falar sobre a inviolabilidade das comunicações telegráficas, que todo mundo usa hoje em dia, né? Aquele negócio de telegrama, essas coisas. Telegráficas. De correspondência. Telefônica e dados. Então, o inciso 12 do artigo 5º da Constituição nos dá a segurança jurídica de que são invioláveis as comunicações telegráficas, correspondência telefônica e dados. Então, por exemplo, se chega uma carta na sua casa, no seu nome, se a sua mulher vai lá e abre, ela está violando a sua comunicação de acordo com o inciso 12 do texto constitucional. Ou vice-versa, tá? Porque as comunicações, elas são invioláveis. Caso você para quem já leu o texto, né, deu uma lida lá no inciso 12, ele vai dizer o seguinte, que são invioláveis as comunicações telefônicas, as telegráficas, correspondência, dados e telefônica, salvo no último caso, ou seja, telefônica, salvo no último caso, que tem que ser decretada por um juiz, e em 2 casos. Quais são os casos? Investigação criminal e instrução processual penal. Deixa eu dar uma olhada aqui até no meu texto. Inciso 12. Olha só. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Pessoal, essa leitura que eu fiz, ele diz assim, salvo no último caso. Ele diz é inviolável. Salvo no último caso. Qual é o último caso? Esse miserável aqui. Telefonia. Salvo no último caso. Eu não botei na ordem, mas tudo bem. Quando você dá uma olhadinha nisso no texto constitucional e lendo de maneira direta, sem nenhuma interpretação, ele diz que só pode quebrar o sigilo telefônico, as outras não. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Ele diz, ó, são invioláveis. Isso, isso e isso e isso. Agora, esse daqui, se houver investigação